Olá pessoal, tudo bem? Já estamos de volta com o Nômades para você no canal 92 AM e também no Nômades com Jackson Oficial no YouTube e estou lá no Instagram também, sempre com um conteúdo bastante relevante. A gente aborda os temas que são de interesse da coletividade. Eu estou aqui em Manaus, no Game Center, com apoio da Logic Pro, Arena Boys, com apoio dos colegas da Monster e toda a produção aqui do canal 92 AM. O Nômades, como você já deve imaginar, circula por todos os lugares. E por isso nós estamos trazendo sempre temas aqui de interesse seu, nosso, até porque faz parte do processo de informação. Hoje nós vamos falar de geologia, nós vamos falar da questão ambiental da capital do Amazonas. Recentemente, nós vimos nas manchetes dos jornais o que levantou uma questão sobre a bacia do Tarumã-Açu, que é uma bacia importante para Manaus. Mas também outros mananciais que precisam ter a visão do especialista, a visão da análise, dos institutos que são responsáveis pela questão ambiental. E eu estou falando aqui de Manaus, a metrópole da Amazônia, e nunca antes a Amazônia esteve em voga, não só para o Brasil, mas também para o mundo. Comemorar que hoje também foi assinada a licença de exploração do potássio lá de Altazes. Quero dizer para vocês que eu acompanhei desde cedo esse evento e ali pude conhecer um pouco sobre como será essa exploração. Teve um estudo minucioso do Instituto de Proteção Ambiental aqui do Amazonas, o IPAAM, em conjunto com vários outros órgãos. A Potássio do Brasil, inclusive, fez elogios lá sobre esse estudo. Além, é claro, de ser uma exploração 100% verde, comparada às outras existentes mundo afora. Sem contar também do impacto econômico que vai haver entre Altazes, Nova Olinda, Itacoatiara, Silves, que já tem o gás, Itapiranga, Urucurituba e dentre outras regiões ali, daquele grande centro. E eu vou conversar com o analista ambiental do IPAAM, eu vou conversar com um geólogo que tem uma estrada fantástica, profissional, nessa questão ambiental, falando de Amazônia. Um especialista que está sempre aberto para o debate e principalmente com posicionamento, com argumento de base na sua vivência profissional aqui na Amazônia. Eu recebo hoje no Nômades com Jackson Oficial o querido Daniel Nava. Tudo bem? Tudo bem, Jackson. Obrigado pelo convite. Eu fiz agora em fevereiro desse ano 30 anos que eu moro aqui em Manaus, então isso para mim me orgulha muito pertencer a esse estado do Amazonas e trabalhar, porque aqui fiz a minha profissão, Profissionalmente cresci aqui e tenho certeza que esse bate-papo nosso vai ser de muita valia para aqueles que acompanham os projetos estratégicos, as ações estratégicas que o IPAAM, o órgão que eu participo, eu trabalho como analista ambiental, ele, de certa maneira, licencia todas as atividades produtivas e mexe, quando você está falando do tema meio ambiente, você mexe com todas as ações que são politicamente estratégicas para a Amazônia, em especial para o nosso estado do Amazonas. Muito bem. Olha só, recentemente, Daniel, aqui em Manaus, nós tivemos esse conflito entre os permissionários dos flutuantes da bacia do Tarumã-Açu. Para quem não conhece, o Tarumã-Açu é uma bacia que fica próxima aqui a Manaus, e que é muito frequentada por todos os amazonenses e aqueles que visitam também a nossa região. No entanto, o número de flutuantes, espécie de casas que ficam flutuando ali na região, tanto como moradia como para lazer, atingiu um número que, infelizmente, tem causado alguns impactos. Esse número, que passa de 900, foi, inclusive, colocado nessa questão, que foi, inclusive, a Justiça que solicitou a retirada. E como é que está a situação recentemente? O IPAAM fez uma análise, o senhor fez algum acompanhamento disso tudo. A bacia corre risco nesse sentido?
Olha, Jackson, é importante registrar que a bacia ela vem sofrendo, com o passar dos anos, a partir do crescimento desordenado da cidade de Manaus. Certo. Isso é importante. A bacia hidrográfica do Tarumançu, ela fica localizada na zona oeste da cidade. E quando você pega os bairros da zona norte, da zona oeste, né, que vão, né, as bacias hidrográficas, os igarapés que cortam a cidade e que vão desembocar na bacia do Tarumã, você percebe nitidamente que existe uma contribuição da cidade, particularmente porque ela não possui sistemas de tratamento de esgoto. E aí, grande carga de esgoto, aquela água que passa pela nossa casa, quando ela passa, ela vira esgoto, ou seja, esse efluente, se ele não é tratado, ele é jogado diretamente na bacia hidrográfica. E a bacia hidrográfica do Tarumançu, ela é importante por quê? Porque ela trabalha para nós uma atividade econômica de grande valia, que é o turismo. Você tem os flutuantes, tem restaurantes flutuantes, é um grande balneário, as praias, né, que aparecem dentro da vazante dos nossos rios, permite que você tenha ali um lazer. Exato. E essa população ela fica refém de quê? De condições de balneabilidade. Porque se eu perco a qualidade do igarapé, se eu perco a qualidade do rio Tarumançu, eu perco que a possibilidade dele ser balneável. Isso. Ou seja, a balneabilidade, que é um instrumento importante para quem faz turismo, olha, você tem que oferecer o que há de melhor que a cidade pode oferecer. Certo. E o que nós fizemos? Nós crescemos com a cidade cresceu muito, e infelizmente os nossos igarapés se tornaram esgotos a céu aberto. Por quê? Porque não tivemos o acompanhamento do plano diretor de saneamento. Hoje, graças aos investimentos que a agência concessionária, né, o órgão concessionário, a empresa, que é Águas de Manaus, ela apresentou recentemente um grande programa de investimento da ordem de 2 bilhões, que é o Trata Bem Manaus. Então, nós temos aí uma projeção muito importante para a cidade, que vai levar com que as nossas casas possam ser interligadas a redes de tratamento de efluentes, que vão coletar e levar para as estações de tratamento. Agora, o que aconteceu efetivamente no Tarumançu? Certo. Em 2001, temos que voltar ali 23 anos atrás. Faz tempo, hein? Faz tempo. Em 2001, o Ministério Público ele ficou impressionado com a capacidade ou a necessidade do ordenamento de flutuantes naquela região. Por quê? Porque Manaus já teve um problema com flutuantes na década de 1960. Eu nasci em 67 e nessa época, né, foi todo um bairro flutuante que ocupou ali a foz do Igarapé 40 educandos. Então, todo aquele bairro que chegou a ter mais de 2.500 flutuantes, casas flutuantes, formou um bairro na cidade ali sem qualquer condição de saneamento. Então, o que você teve ali? Na frente da cidade, um grande problema. Naquela época, era um regime militar. Então, não foi preciso a entrada de um Ministério Público, a judicialização. Em 2001, com a judicialização do processo, a partir da provocação feita pelo Ministério Público, isso correu na Justiça até que nós tivemos, dentro da pandemia, né, uma chegada de muitos flutuantes. Então, nós tínhamos, antes da pandemia, em torno de 100, 150 a 200 flutuantes. A explosão de flutuantes ali, então, é recente. Ela é recente. Então, o que aconteceu a partir de 2018, 2019 e pós-pandemia? Houve uma explosão que chegou, por exemplo, no Tarumançu, a sair de pouco mais de 200 flutuantes. Por quê? Porque essa é a nossa conta daqueles que estavam com o nada-opor da Marinha. Então, em torno de 170, até 200 flutuantes. Certo. Eles têm essa lista da Marinha, a gente conhece. É um controle da Marinha. É um controle que a Marinha... Por quê? Porque cada flutuante representa uma embarcação. Entendi. Uma relação que tem que ter sinalização, não pode ficar no meio da navegabilidade. Entendi. Então, quando você tem esse flutuante, que tem as licenças, alguns conseguiram a licença do IPAAM, outros conseguiram licenças de funcionamento da própria prefeitura. Então, quando você chega e sai de pouco mais de 200 e você chega a um nível que nós chegamos a contar agora, que no último censo feito pela prefeitura, da ordem de mais de 900, então você sai de 200 para quase 1.000. Isso é uma explosão
e que certamente o Tarumã não tem uma capacidade de suporte, até porque ele não possui aquilo que é o instrumento básico para qualquer bacia hidrográfica. Como é que o plano de gestão? Exatamente isso que eu queria chegar. A pessoa monta um flutuante, coloca lá e pronto. Ela precisa passar por um processo de autorização. Exatamente. Isso é feito dentro do IPAAM. Certo. O órgão ambiental do Estado que licencia atividades como as dos flutuantes é o IPAAM. Então, você que está nos acompanhando, o IPAAM, ele recebe uma proposta de atividade e vai analisar se essa atividade, por exemplo, reuniu os requisitos básicos que estão ali atrelados à atividade. Certo. Então, se eu tenho um flutuante, o que eu preciso ter? Se eu tenho um restaurante, eu preciso ter uma estação de tratamento de efluentes, dos efluentes que saem da cozinha, dos banheiros. Eu tenho que ter essa estação funcionando ali. Eu tenho que ter todos os documentos necessários da Marinha de sinalização. É uma embarcação. Então, eu tenho que ter, por exemplo, coletes para, numa eventual emergência, eles servirem, porque eu estou no meio do rio. Então, eu tenho que dar segurança àqueles que vão frequentar aquele restaurante, aquele bar, enfim. Certo. O que acontece? Há o uso e a operação indiscriminada dessas ações. Então, nós temos denúncias, por exemplo, de flutuantes que ficam a noite toda poluindo sonoramente. Entendi. Então, eu tenho poluição sonora. Eu tenho falta de segurança. Por quê? Olha, você está trabalhando a noite toda. Então, qual é a segurança que eu tenho para o meu usuário para que aquele flutuante funcione a noite toda? Em festas, enfim. Destino do lixo produzido. Fora aquilo que acontece em qualquer festa, rave, ou a gente não é contra isso. Claro. Só que você tem que reunir condições de segurança para que aqueles usuários possam frequentar. Então, chegou um nível tal que a Justiça Estadual, a Vara Especializada de Meio Ambiente, tomou a decisão justa de separar, eu sempre coloco assim, separar o joio do trigo. Certo. Ou seja, nós temos 900 ou mais de 900 flutuantes e nós temos que separar quais são aqueles que estão licenciados, quais são aqueles que são historicamente produtores de empregos na região. Então, por exemplo, se você vai lá no Sombra da Lua, que é um flutuante que fica ali no Tarumã-Mirim, se você vai lá no Peixe-Boi, né, da amiga Ana, famosos. Você vai lá, são 30 anos de pessoas que estão ali ocupando aquela margem. E que obedecem todas as normas. E têm as suas licenças ambientais em operação. Então, não dá para você retirar todo mundo. Você tem que retirar aqueles que são, ou que chegaram no último momento, e de maneira sem qualquer respaldo técnico e de licenciamento. Então, esse é um cuidado que o IPAAM sempre tomou e, claro, acompanhando a decisão, houve um pronunciamento muito importante do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Em abril de 2022, o Conselho diz o seguinte: olha, a partir de agora, não se pode ter novos licenciamentos de flutuantes. Enquanto o quê? Enquanto se faz o plano de gestão da bacia, que é o quê? Um documento, é um estudo em que pega a bacia hidrográfica, que são mais de 1.000 quilômetros quadrados, e essa bacia hidrográfica nós vamos dizer o seguinte: o que existe lá de geologia, o que existe lá de recursos hídricos, qual é a hidrologia, as características hidrológicas. Todas as informações. E dessas informações você cria o ordenamento do uso e ocupação daquela região. Já existe esse levantamento? Esse estudo está hoje sendo desenvolvido a partir, né, da Secretaria de Meio Ambiente. Existem relações próximas entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Universidade do Estado do Amazonas para que isso seja, de certa maneira, desenvolvido. E, a partir desse estudo, nós poderemos chegar à conclusão de que, bom, a bacia do Tarumã-Sul pode receber até 200 flutuantes. Então, aqueles que estão fora, aqueles que não possuem licenciamento, eles vão ser, como a Justiça determinou, eles vão ser retirados, né, que é uma ação que hoje está sendo feita pela Prefeitura de Manaus. Então, a bacia do Tarumã-Sul comporta flutuantes desde que eles obedeçam todas essas normas. E existe uma espacialidade que será definida pelo plano. Porque se eu concentro, de uma certa maneira, muitos flutuantes em um determinado local, eu posso estar colocando uma carga de esgoto que vai transformar aquele espaço local em um ambiente que não tem balneabilidade. Então, eu não vou poder usar, né, de você nadar, de você
ter a sua recreação se eles não estão dispostos de maneira ordenada. Então, o plano de gestão da bacia hidrográfica ele vai dar exatamente esse sentido de ordenação. Para quê? Para que a gente possa ter o Rio Tarumançu na sua função principal, que são todos esses serviços ambientais que um rio oferece, né, na sua relação com a floresta que forma, né, todo o seu território, e com as margens que são muito, muito valorizadas até pela relação imobiliária. Agora, Daniel, saindo um pouco lá da bacia do Tarumã, vindo para Manaus, a cidade de Manaus cresceu. Teve uma explosão demográfica. E a cidade de Manaus é entrecortada por igarapés, né? Nós sabemos muito bem disso, nós somos nativos daqui e temos esse conhecimento. No entanto, chove, Manaus alaga, por conta de uma falta de conscientização do destino do lixo doméstico. Ainda que desde quando eu era repórter de rua, há muitos anos atrás, eu fazia matérias de alagamentos e continuo as mesmas coisas nesse sentido. Tivemos o programa de saneamento dos igarapés, Prosamin, tivemos o Prosamin+, estamos tendo recentemente, que dão determinada dignidade para trechos dessas localidades. É um grande desafio você trazer uma espécie de a natureza de volta nesses lugares que foram tão degradados durante décadas? Olha, é um desafio de nós que moramos nas cidades. Certo. Nós nos chamamos de cidadãos, mas nem sempre temos um comportamento como cidadão. Muito bem. Né? Olha, você que está em sua casa, você tem um horário que passa o caminhão do lixo. Verdade. Se você coloca fora do horário, o que vai acontecer? Aquele lixo fica disponível para os outros usuários. Quais são? Os animais de rua, urubus. E quantas das vezes você vê uma chuva forte levando todo aquele lixo que está acumulado, lixeiras viciadas, levando tudo isso para dentro do igarapé. E, naturalmente, quando vem uma enxurrada dessa, esse lixo vai sendo carreado pelo igarapé até a sua foz. E a sua foz normalmente é o Rio Negro ou é o próprio Tarumançu que nós vai tudo para esse destino aí. Nós fizemos, em janeiro desse ano, o lançamento de um grande projeto pelo IPAAM, que é o Sistema Integrado de Inteligência, Proteção e Monitoramento da Bacia Hidrográfica do Gigante. O Gigante é um igarapé que nasce ali nas redondezas do aeroporto internacional, as suas nascentes estão protegidas por aquela cobertura florestal. Sim. E ele vai atravessando ali o bairro da Redenção, o Lírio do Vale, enfim, até chegar à Marina do Davi. Olha que coisa. Quando você tem uma chuva muito intensa, a Marina do Davi enche de lixo. Proveniente dessa região. Vem de todo o Igarapé do Gigante. Certo. E o Igarapé do Gigante foi balneário há 20, 30 anos atrás. Então, como é que se consegue recuperar isso? Fazendo um grande esforço comunitário. Nós temos grandes populações que moram nesses bairros e temos também ativistas ambientais que, por várias décadas, estão ali meio que trabalhando sozinhos. Então, o que o IPAAM fez? Ele trouxe esse ativismo ambiental para dentro do Instituto, do órgão, para quê? Para que a gente pudesse oferecer à bacia hidrográfica do Gigante um grande programa de recuperação, de revitalização, para quê? Para que a gente possa devolver à cidade aquilo que nós já tivemos no passado. Os nossos pais, os nossos avós tomavam banho no Igarapé do Gigante. Olha aí. E nós não podemos mais. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos monitorar o índice de qualidade de água do Igarapé do Gigante e, a partir desse monitoramento, nós vamos fazer ações, estamos já fazendo ações de restauração florestal. Recuperar as áreas que a gente chama de mata ciliar, que é aquela cobertura florestal ao lado do igarapé que protege ele de todas as ações que qualquer cidade ocupa. Certo. Olha, Medellín fez um trabalho fantástico. Eu ia chegar nesses exemplos. Né? Medellín fez um trabalho fantástico de recuperação florestal e ela está mostrando ao mundo que uma cidade ela pode recuperar, né, todo o teu componente arbóreo, fazer com que a cidade seja menos... o calor não seja tão forte como é o nosso local. Então, fazer isso no Igarapé do Gigante, para nós, tornou-se ali o nosso objetivo. Chegar até 2030 com o Igarapé
do Gigante com indicadores de qualidade de água diferenciados. Para quê? Quem sabe nós já tenhamos em 2030 o Igarapé de volta com a sua condição de balneabilidade. A meta é 2030. 2030 porque nós fazemos parte dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O ODS 6 exatamente fala da universalização da água, de nós cuidarmos dessa água. E nada melhor do que oferecer para o Igarapé do Gigante a bacia hidrográfica, junto com seus ativistas. Eu posso citar aqui o Gilberto, lá, né, de toda a região do Gigante, a Dona Eulália, que são ativistas que há décadas estão ali trabalhando, combatendo a lixeira viciada, sabendo e mostrando que às vezes as pessoas invadem as áreas de preservação permanente. E isso não pode, nós precisamos preservá-las, porque isso mostra a capacidade nossa como cidadão de recuperar a cidade que os nossos pais tiveram, que os nossos avós tiveram, e que hoje nós não estamos oferecendo aos nossos filhos. A responsabilidade da Constituição Federal, no artigo 225, fala da responsabilidade comum nossa com a solidariedade com as gerações que vão chegar depois. E o que nós estamos deixando? A nossa geração está realmente destruindo tudo aquilo que nós poderíamos manter, conservar. Então, esse é o grande desafio da cidade. Fazer com que programas, por exemplo, como o Prosamin, eles fizeram uma grande contribuição para a recuperação. Hoje ele está investindo em todo o programa de saneamento. Existem estações de tratamento em Educandos, existe a estação de tratamento de efluentes no bairro da Raiz. Essas estações vão fazer com que toda aquela carga de esgoto que hoje é jogada diretamente, sem tratamento, no Igarapé do 40 Educandos, ela possa ser recuperada. Da mesma forma, nós temos que fazer no Mindu São Raimundo. Em todos os igarapés urbanos, há saída. Agora, essa saída implica em o tamanho da bronca que nós fizemos nesses últimos 20 anos sobre igarapés que corriam e que eram balneários. Olha, quantas das vezes não se fazia no final do bonde da Cachoeirinha, não tinha ali os cajuais, as pessoas namoravam nos cajuais. Muitos de nós nascemos fruto desses namoros. Desses encontros ali. É verdade. Então, e hoje, aquela cachoeirinha que existia lá, o Igarapé, que era o balneário, aqui no Parque 10, né, você tinha onde que era o antigo Detran, você tinha uma área de balneário. Hoje, você não pode tomar banho ali, porque a carga de cloriformes é enorme, e isso impede que você possa tomar banho. Até chegar perto do Igarapé é problemático. Então, imagine, o odor é insuportável. É impossível você fazer o seu lazer, fazer a sua corridinha no final da tarde. Você chega do trabalho e quer fazer a sua corridinha, às vezes você não consegue. Então, são questões que precisam ser enfrentadas. Vem aí uma nova eleição, as pessoas precisam estar comprometidas. O gestor que venha, né, na prefeitura, ele precisa mostrar uma cidade diferente, uma cidade que se envolva junto com a sua sociedade na recuperação dos igarapés. Eu aposto muito nessa capacidade de novas gestões que cheguem para a cidade de Manaus. Olha, você tocou num assunto muito importante. Nós estamos no ano eleitoral e nós não estamos vendo isso. As pessoas acham que não, está muito cedo. Não está cedo. Eu acredito que nós precisamos, à exaustão, conhecer as propostas dos postulantes, né? Nós temos Curitiba como a cidade mais limpa, foi agora recente certificada, da América Latina, quer dizer, não é nem do Brasil. Aí tem um caso de Medellín, que tem dado vários exemplos para o mundo. Manaus, é uma questão de vontade política ou é cultural? As duas coisas. Eu acho que a vontade política, ela vem do esforço da sociedade que quer mudar. Certo. O que nós não queremos é fazer com que fizemos até agora. Repetir erros, isso é alguma coisa que nós não queremos mais. Nós queremos mudança, mas uma mudança que nasça da sociedade que clame pela recuperação dos igarapés, por exemplo. Então é importante que a próxima administração municipal ela privilegie, por exemplo, cidadãos que estão cumprindo a sua missão enquanto cidadãos. Então, um bairro que seja, né, que cuide das suas calçadas, né, a população que cuida das suas casas, né, que guarde ali uma arborização. Né, nós precisamos questões que precisam ser enfrentadas. A questão habitacional na cidade
É alguma coisa que faz com que você vire refém das invasões, que são assentamentos espontâneos que nós não podemos mais permitir. Então, se você, de alguma maneira, vai cuidar desses espaços que foram expansões de invasão, e você vai cuidar como se fosse um tratamento igual ao que um outro bairro recebe de planejamento, você está ali, né, ocupando-se como alguém que vai como bombeiro apagar o incêndio. Entendo. Nós não podemos mais apagar incêndios. Existe um plano diretor, esse plano diretor precisa ser respeitado tanto pelas autoridades como pela sociedade como um todo. E o gestor, ele tem que ter essa liderança para dizer, olha, população, eu quero fazer isso, eu quero recuperar os igarapés, eu quero fazer com que nós tenhamos uma cidade com mais árvores, né, mais floresta. E isso vai implicar em quê? Uma cidade que está no meio, né, do coração da floresta, Jackson, e você percebe, por exemplo, que a gente não teve o cuidado sequer na região metropolitana de Manaus, nós tivemos isso no ano passado, né, como foi difícil viver na cidade aqui de Manaus em setembro, em outubro, quando a fumaça da poluição chegou com as queimadas. Você não via um palmo na sua frente e não era nevoeiro, sufocante, era fumaça. Sufocante. Nós voltamos como nós estivéssemos na pandemia. Quem estava dentro de casa tinha condições melhores do que quem estava fora de casa. Verdade. Então eu me trancava dentro de casa para respirar um ar com cheiro de fumaça. Condicionado com cheiro de fumaça. E isso é um problema que nós precisamos enfrentar. Entendeu? A poluição atmosférica hoje, a Organização Mundial de Saúde nos diz que a poluição atmosférica, ela hoje é o novo tabaco. Que o tabaco, que foi um problema de saúde pública, hoje a poluição atmosférica, se não bem cuidada, se nós não cuidarmos, né, de proteger a redondeza para que não aconteçam as queimadas, os incêndios ilegais, nós vamos ficar reféns e vulneráveis, porque uma doença, essas partículas finas, quando elas entram e nós respiramos, é alguma coisa que vai nos causar, né, infecções nos nossos pulmões, derrames, né, na circulação sanguínea, são particulados muito finos e que a gente não sabe, né, toda a gravidade que isso causa à saúde pública. Agora, Daniel, você é um profissional muito experiente, já te acompanho, inclusive, nas reportagens, né? Como é que tu analisas as interpretações? Por exemplo, Macron esteve aqui, em Belém, e falou de Amazônia num todo, de que a Amazônia é do mundo, né? Nós somos, todos nós sabemos, muito ricos em minérios, como hoje foi anunciada a exploração do potássio, que deve causar um impacto econômico muito forte no Amazonas. Eu entrevistei ainda há pouco o governador Wilson Lima. Ele falou do crédito de carbono, que será nos próximos dias assinado um novo contrato, que vai gerar 1 bilhão ano para o Estado. Tem o gás de Silves, também, uma grande obra está sendo realizada naquele sentido, com recursos de benefício para aquela coletividade, mas pensar em Amazônia é muito grande. Pensar em Amazônia é algo que nós precisamos ter uma estrutura na sua fiscalização, né? no seu monitoramento, para que a gente não possa ter as nossas riquezas exploradas de forma, podemos dizer, criminosa, né? Por exemplo, recentemente uma advogada foi presa no aeroporto aqui internacional, acredito que você acompanhou, com 10 arraias, 15 arraias. Biopirataria. E a biopirataria. Como é que a gente pode se proteger disso? Olha, primeiro fortalecer os órgãos que fazem esse controle. Certo. Eu vou citar o exemplo do próprio IPAAM, que é o Instituto de Proteção Ambiental do Estado, responsável pela execução da política estadual de meio ambiente e da política estadual de recursos hídricos. O nosso órgão, o último concurso público vem de 2008. Então, nós temos um quadro técnico hoje envelhecido e bastante reduzido, porque as pessoas ou estão se aposentando ou morrem. Morrem no meio do trabalho. Então, é importante registrar, porque um território como o nosso, de mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, nós temos uma responsabilidade muito grande dentro da Amazônia. Então, você só consegue fazer isso
através de uma política pública que fortaleça os órgãos de controle. Por que o IBAMA hoje está em greve? Porque ele está buscando os direitos que pertencem a toda uma gama de profissionais que se responsabilizam por esta proteção de um bioma como a Amazônia. Certo. Então, imagina o estado do Amazonas, a importância que é, né, o IPAM estar fortalecido com o concurso público. Então, isso é fundamental, né, com um plano de cargos e salários que permita a sobrevivência desses profissionais. Por quê? Porque nós estamos extremamente vulneráveis aos ilícitos que são muito graves dentro da Amazônia. Certo. Você tem o narcotráfico, você tem o garimpo ilegal, isso. Você tem uma série de atividades, por exemplo, que causam o genocídio de populações indígenas, como os Yanomamis. Quanto eles estão sofrendo nos últimos anos pelo incentivo ao garimpo ilegal, estão sofrendo ali de doenças relacionadas ao mercúrio, né? Então, você percebe que o mecanismo, né, de atenção, né, para a Amazônia, ele tem que ser pensado dentro de outros parâmetros que não são pensados pelo resto do mundo. Por quê? Porque ninguém tem uma cobertura florestal como a nossa. Ninguém tem um território hídrico como o nosso da Amazônia. Então, ter a responsabilidade, por exemplo, de 20% da água doce do planeta estar aqui, e nós temos que cuidar dessa água. Ter a cobertura florestal, que é a maior cobertura florestal em bioma, né, do planeta. E você ter que cuidar dessa população que está dentro dessa floresta. Nós somos mais de 30 milhões de pessoas na Amazônia. Então, nós não é um imenso tapete verde onde não existem pessoas. Não, nós precisamos levar condições a essas pessoas para que elas não façam aquilo que normalmente você acompanha, que é o quê? Vão trocar uma árvore por um prato de comida. Certo. Porque você precisa sobreviver. Então, criar condições, existem mecanismos que a economia verde hoje oferece, existem mecanismos que o licenciamento ambiental, como você apresentou hoje, né, que vimos hoje dentro da apresentação da licença de instalação para o projeto Potássio. Isso. Nós temos toda uma governança socioambiental que se instala a partir dessa licença, onde todos ganham. Ganham quem? Ganha o Ministério de Minas e Energia? Ganha o Ministério de Meio Ambiente? Ganha o Ministério da Agricultura? Ganha o Ministério das Populações Prefeitura. Indígenas? A Prefeitura de Altazes. Todos estão ganhando a partir do momento em que você tem o projeto como um projeto de desenvolvimento sustentável. Um projeto que esteja atrelado aos grandes setores produtivos que estão ali estrategicamente defendendo alguma coisa de soberania nacional. Por quê? Porque quando você pega lá, os grandes produtores de potássio estão em áreas hoje de guerra. Sim. E aí você tem mecanismos que vão fazer com que a importação seja mais cara para o Brasil, e o Brasil é um grande produtor de alimentos. E para ele produzir esses alimentos, ele precisa dos fertilizantes minerais. Então, fazer com que o Amazonas, do lado da hidrovia do Madeira, permitindo que você leve pelo Madeira, pelo Rio Amazonas, aos grandes portos no estado do Pará, em Rondônia, levar esse minério a um preço extremamente mais competitivo do que aquilo que é importado. Você passa a pensar o Brasil a partir do olhar da Amazônia. Então, isso é uma discussão que vem há muitas décadas e, graças a Deus, chegamos a um denominador hoje de que o governador Wilson Lima, anunciar a licença de instalação foi um grande passo de sobrevivência e de independência que o estado do Amazonas oferece para o Brasil. Sim. Porque se nós importamos quase 100% do minério de potássio e passamos a produzir pelo menos 20%, que é essa primeira mina, nós estamos dando um passo extremamente importante para que aquela nossa cesta básica, que dói no nosso bolso para a gente comprar no supermercado, ela seja menos agressiva, né, a partir de todos os benefícios que um projeto como o potássio impacta lá na ponta. Impacta lá no na pãozinho, ponta, no consumidor, lá embaixo. Porque para eu produzir o trigo, eu preciso do potássio. Isso. E aí esse pãozinho que eu compro lá, ele é a base do trigo. Eu preciso desse trigo mais barato. Agora, Daniel, você acredita que nós avançamos na política ambiental do país e, em especial, aqui do Amazonas? Olha, nós tivemos um momento de retrocesso que foram os últimos anos do governo federal. Certo. Né?
Por quê? Porque houve um grande programa de desregulamentação dos sistemas que funcionavam. O Conselho Nacional de Meio Ambiente, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ele foi fragmentado. Foram retiradas todos os integrantes, as representações sociais que davam grandes contribuições a esses conselhos, eles foram simplesmente afastados. Né? O IBAMA, ICMBio, os órgãos estaduais sofreram muito com essa discriminação feita pela política. Houve uma desestruturação? Exatamente. Por quê? Porque tudo aquilo que dava razão ao licenciamento começou a ser questionado. Certo. Ora, quando você faz uma política onde você questiona a regulamentação ambiental, você está destruindo a capacidade do ser humano em se comportar diante dos impactos que ele causa na sua atividade. Sim. Se você faz a sua atividade e você é responsável pela sua atividade, o que o sistema de licenciamento ambiental ele vai oferecer a você? Como fazer. Se eu não sei, ou se eu não acredito, ou se eu desrespeito a ciência, de maneira a falar que aquilo que é feito não tem razão de ser, que é um grande obstáculo para as atividades produtivas, o que eu estou oferecendo a essas atividades produtivas? O desrespeito, né? A falta de responsabilidade diante daquilo que precisa efetivamente ser construído com qualquer atividade. Retrocedemos nesse período. Esse foi um período de atraso. Digamos que foi aquele caos, mas um caos necessário. Por quê? Para que nós pudéssemos ter uma noção, enquanto sociedade, qual é o caminho que nós queremos para o Brasil. Entendi. Recentemente, nós tivemos a recuperação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a restituição a partir do fortalecimento das suas representações. Os próprios estados federativos passaram a compor de volta essa ação. Então, nós do Estado, os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos hoje têm representações dentro do Conselho Nacional. Tem voz. Tem voz, tem fala, pode representar-se lá. Isso foi reestruturado muito recente e isso é importante porque mostra que o Brasil volta a ter uma linha, uma direção. Ele mostra para os mecanismos internacionais que financiam o nosso desenvolvimento que, olha, existe uma política nacional, essa política nacional mostra que é possível que você desenvolva bons projetos. Sim. Agora, os bons projetos precisam vir com as melhores práticas ambientais. Legal. E o exemplo de hoje, da Potássio do Brasil, em Autazes, mostra que o licenciamento de instalação que eles recebem mostra para a chancela dos investidores nacionais e internacionais que compõem a Potássio do Brasil que eles podem investir sim, porque nós temos transparência e temos um órgão ambiental, como foi o IPAM, né, que licenciou, né, trazendo todo o componente técnico, analítico, mostrando os melhores caminhos de como fazer. Isso. Então, isso mostra que é possível fazer, dentro do estado do Amazonas, uma política ambiental forte a partir de analistas ambientais que participaram dessa composição e que chegaram à conclusão de que sim, é possível o licenciamento de instalação de um projeto, o primeiro projeto de mina subterrânea na Amazônia. Muito bem. Daniel, o que significa a realização da COP30 na Amazônia para nós, aqui, de dentro para fora e para o mundo? Todo mundo fala muito de Amazônia, mas ninguém conhece a Amazônia. Pois é. Conhece a Amazônia a partir das imagens de satélite. E imagem de satélite não tem o detalhe das pessoas que estão ali, não tem o detalhe dos discursos, do sofrimento, das angústias e dos desafios que é fazer uma produção com responsabilidade na Amazônia, Jackson. Então, quando você traz para a Amazônia, como foi a proposta do presidente Lula, de trazer para a Amazônia essa discussão, nós vamos mostrar dentro da Amazônia o que é possível fazer a partir dos exemplos das boas práticas que daqui já realizamos. Então, nós temos, por exemplo, como mostrar, né, que o Amazonas consegue manter a sua cobertura florestal a partir de uma produção industrial forte, a partir de projetos que estão, né, trazendo à baila alternativas ao modelo econômico industrial, como o projeto da indústria mineral, como a indústria do petróleo. Nós temos em Urucu
o maior projeto de indústria petrolífera, nesse caso, dentro de florestas, do planeta. É o case de sucesso do planeta. Para o mundo. Para o planeta. Então, isso implica a dizer que a nossa indústria petrolífera ela está num patamar completamente diferente daqueles, né, de outras indústrias petrolíferas espalhadas pelo mundo. Ela consegue tirar petróleo em altas profundidades na costa, né, brasileira. Ela consegue, no meio da floresta, explorar petróleo com segurança ambiental. Então, são questões que precisam estar na mídia internacional para dizer, olha, nós brasileiros sabemos fazer e entendemos que a Amazônia ela é realmente alguma coisa cobiçada pelo planeta, mas ela é, acima de tudo, uma região que precisa ser cuidada por todos nós, inclusive os países que estão fora da sua região. Então, esse olhar diferenciado da Amazônia nos mostra o desafio daquelas pessoas que aqui moram em sobreviver diante do isolamento logístico. Ora, nós precisamos ter uma solução para a BR-319. Eu ia chegar lá. BR-319. A Estrada Parque é uma proposta que já vem sendo condicionada por vários atores que participaram, né? Você ligar e fazer com que existam ali uma construção de uma governança para que impeça qualquer tipo de especulação ao longo da linha que ligue Porto Velho até Manaus, isso é alguma coisa factível. Eu até outro dia conversava com uma pessoa, acho que um senador Plínio Valério, numa audiência que nós tivemos com ele, falava, Plínio, vocês já pensaram nós tivéssemos no meio da BR-319 um posto do Exército, um presídio federal de segurança máxima? Nós teríamos muito mais governança do que se nós tivéssemos apenas só o reflorestamento e a pavimentação. O simples fato de você investir em alguma coisa de segurança no meio do caminho mostra que é possível você ter bases para que, quando você for fazer a fiscalização, essas bases, como um batalhão do Exército, suporte, né? Ali. Um suporte ali e um programa, um policiamento de segurança máxima, um presídio, seriam duas atividades econômicas possíveis de serem feitas no meio da 319 e que daria condições para a gente diminuir o problema que nós temos hoje no encarceramento nacional e, ao mesmo tempo, dar segurança para que todas as organizações não governamentais, que o próprio licenciamento exige, de um fortalecimento da governança para o ir e vir. Por quê? O ir e vir traz também as responsabilidades do que você está trazendo. Porque enquanto você está isolado, você está ali, de alguma maneira, protegido dos males que vêm pela estrada também. Sim. Então, esse cuidado de você ter uma atividade econômica, como é uma atividade de um presídio de segurança máxima, que tem um orçamento e um batalhão do Exército ali, poderia funcionar como um elemento a mais para o fortalecimento da governança. Então, existem saídas, existem pensamentos, e existe uma produção de conhecimento feito pela universidade, pelos institutos de pesquisa, que garantem governança sobre isso. O restante é um discurso que precisa ser realmente incorporado pelas ações de governo, mas precisamos dar resposta de como fazer. Esse como fazer nós já produzimos conhecimento aqui na Amazônia. Você acredita que um dia teremos a rodovia recuperada? Olha, eu estou aqui há 30 anos. Certo. Eu já sonhava pegar meu carro e poder visitar minha família em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, pegar meu carro e sair daqui, porque uma viagem de 2, 3 dias, isso faz bem para qualquer um de nós. Verdade. Então, eu, como cidadão, né, sou carioca de nascimento, mas cidadão aqui de Manaus, eu me sinto privado do direito de ir e vir. Por quê? Porque as nossas condições hoje de uma passagem aérea, né, nos preços que estão, estamos são distantes, exorbitantes. Né? E a nossa saída é ou ficar 7 dias num barco descendo para chegar a Belém e depois subir de carro ou descer de carro para o sul-sudeste, ou você pegar um avião e em 2 horas e meia, 3 horas você está em São Paulo, 4 horas está em São Paulo. Então, são condições, né, que são retiradas da nossa capacidade enquanto cidadão brasileiro. Então, isso precisa ser encarado, né, porque nós não estamos num outro Brasil.
Nós estamos na Amazônia brasileira, que precisa respeitar as pessoas que estão aqui, né? Porque nem todos têm condições de pagar. Nós não somos sub-brasileiros. Não somos sub-brasileiros. Exatamente. Nós somos brasileiros e, olha, se nós tivéssemos condições aéreas, por exemplo, que facilitassem esse ir e vir, aí eu nem falava tanto. Tudo bem, né? Mas nós não temos isso. A especulação financeira dessas grandes empresas que coordenam essas ações, isso passa efetivamente, né, por alguma coisa que precisa ser encarada como uma política também para a Amazônia, né? O ir e vir nosso, só, se for pela estrada, facilita muito, desde que nós tenhamos também aquilo que eu sempre trabalho, que é o conceito de governança socioambiental. Nós precisamos ver que o governo tem todas as estruturas necessárias para manter essa estrada aberta, em condições de manutenção econômica, né, da pavimentação dela, mas efetivamente que nós tenhamos também o controle para não ter que os problemas que nós temos de uma estrada, que abre ali, né, todas as suas ações de desflorestamento, de desmatamento, ele não venha junto com essa pavimentação. Então, eu acredito na nossa capacidade, enquanto cientistas, enquanto gestores, enquanto analistas ambientais, de oferecer para o estado do Amazonas, o estado de Rondônia, o estado de Roraima, né, esses 3 estados, uma linha, né, uma logística capaz de nos ajudar realmente a ir e vir com a segurança de nossas famílias. Pessoal, eu vou prometer a vocês que o Daniel Nava vem novamente aqui no Nômade, porque é um assunto que tem várias ramificações. É amplo, é do tamanho da Amazônia, os desafios. É logística, é água, é floresta, é a biodiversidade, inclusive plantas medicinais, é a vida aquática, é a flora, enfim, é muito amplo, né? É muito amplo. E é BR-319, é logística, é estiagem, que a gente vai ter que tratar um outro assunto, sabe, Daniel? Eu participei de uma reportagem na FEComércio que reuniu os empresários do modal da navegação. E o governo federal, o governador Wilson Lima, esteve com o ministro dos Portos e Aeroportos já prevendo a estiagem desse ano. Ou seja, com planejamento a gente consegue minimizar qualquer transtorno ou prejuízo. A Amazônia tem os seus mistérios, o rio baixa, o rio seca, depois ele sobe. Você que está fora, é preciso ter uma compreensão. Tem o Igapó, né? Tem os 40 graus que parecem 50 no verão, tem muita chuva, enfim, tudo isso a gente precisa conversar sempre aqui no Nômade, porque o Nômade faz parte desse universo. O Nômade faz parte das calhas, dos povos originários, do caboclo, do ribeirinho, da casa de farinha, do pé de moleque, da tapioca, do vinho de cupuaçu com caroço, do vinho de Buriti, do açaí. Quem é que não gosta disso? E o Nômades tem esse aspecto regional, raiz, de uma forma cabocla, e valorizando o sentimento de pertencimento, que por falta de informação, ele não existe em certas localidades. As pessoas têm até vergonha, certas vezes, na valorização das raízes e de suas origens. Isso é ruim. Porém, valorizamos o sentimento de pertencimento. Não é ser bairrista, é ser valorizador de nossa gente, da nossa terra, dessa riqueza que Deus nos deu. Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui no Nômade. Passou rápido, hein? Passou rápido. Passou rápido, né? Passou rápido, Jackson. Mas a gente pode marcar um outro encontro. Olha, o seu convite é uma honra. Ah, muito obrigado. Okay? Muito obrigado. Eu agradeço realmente muito o convite, esse espaço, e fico à disposição do Nômade para qualquer convite. Estarei presente aqui, contribuindo para esse conhecimento importante que o seu espaço oferece a todos os amazônidas e toda a região. Qualquer evento do IPAAM, qualquer evento ambiental, nos envie que nós divulgaremos aqui. Perfeito. Até pelo fato de contribuirmos para o compartilhamento
da informação precisa, embasada e apurada. Esse é o nosso papel. Obrigado mais uma vez, Daniel Nava. Obrigado, Jackson, e fique com Deus. Parabéns por esse trabalho tão importante que o programa oferece. Obrigado. Pessoal, nosso próximo Nômades vai subir nessa semana, hein? Eu vou almoçar lá no Maloca Restaurante com o chefe de cozinha Raimundo Venâncio e mais um convidado, que é o Almoço do Nômades. E mais, aqui no canal 92 AM, com apoio da Game Center, da Logic Pro, Arena 5 e Big Boys. A direção de imagem é do George. Tadeu George, tá bem esperto, George. Isso. A produção é da Natasha Sintra. A direção é do jornalista Anderson Silva, que não é o atleta, o lutador, é o Anderson Silva, meu amigo. A apresentação é do Jackson. Eu estou no Instagram, @JacksonNascimentoBig e Nômades com Jackson Oficial, sempre levando ali um bate-papo com você todo dia, com vídeos, com informações aqui da Amazônia. Encerro com a frase de Napoleão Bonaparte: a capacidade pouco importa, se não tiver oportunidade. Nômades, vários destinos, diversos caminhos. Até a próxima!